Em uma entrevista para os canais ESPN, Mano Menezes falou sobre diversos assuntos e abriu o jogo e informações importantes do contexto colorado. Ele falou principalmente sobre Ener Valencia, confirmou que o atacante equatoriano deve fazer a sua estreia no próximo domingo contra o Fluminense no Rio de Janeiro e que pode inclusive começar jogando, a depender da situação de Luiz Adriano, até porque Luiz Adriano, em vários momentos, deve jogar junto com Ener Valencia, em uma mudança de esquema que Mano já está projetando em seus trabalhos no CT Parque Gigante. O técnico colorado também, de certa forma, não negou ou admitiu nas entrelinhas que recebeu um contato do Corinthians recentemente, mas também falou sobre o novo rumo da seleção brasileira e disse que foi surpreendido e acha arriscado colocar Diniz interinamente enquanto ele é técnico também do Fluminense. Tudo sobre a entrevista de Mano Menezes, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo eu quero repercutir a entrevista importante que o Mano Menezes concedeu agora à tarde para a ESPN, no Sport Center. Estava com ele o Gustavo Berton e o pessoal da bancada da ESPN, o Paulo Calçade, o Renato Rodrigues, todo mundo perguntando para o Mano Menezes e abordando temas importantes do contexto do Internacional. E aí, assim, a maior parte da entrevista, e obviamente porque é um canal nacional que não está tão preocupado em relação às questões factuais do Inter e abordam e tem mais liberdade para abordar um contexto geral das coisas, foi muito Mano comentando sobre coisas do futebol brasileiro, por exemplo, sobre mudanças de gramado sintético, sobre 5 substituições, sobre a formação de jogadores. Pelo fato do Mano ser um cara que conhece muito de futebol, um técnico muito experiente, esse bate-papo sobre futebol e o desenvolvimento do futebol brasileiro com ele é muito importante, claro, para o contexto do centro do país. Aqui a gente se atém mais a pautas factuais. Então foi uma entrevista interessante por esse tom, mas eu quero separar aqui algumas informações importantes, algumas falas importantes colocadas pelo Mano Menezes nessa entrevista, tá? Dentro desse contexto ainda, eu só quero destacar, porque é o próximo adversário do Internacional, o Mano comentou Fernando Diniz na seleção brasileira e o fato dele agora é acumular as funções de técnico interino da seleção brasileira com o técnico do Fluminense. E o Mano criticou essa decisão da CBF, tá? Abre aspas para Mano Menezes. Embora eu tenha uma caminhada longa, não me surpreendo com quase nada. Confesso que agora a CBF me surpreendeu. Acho muito arriscado isso, misturar as coisas, não definir elas. Deixar elas abertas. É um caminho muito perigoso, principalmente no futebol. Não consegui entender muito o que eles estão pensando e como vai funcionar. Se a gente der uma olhadinha para trás, a gente vai ver que lá no passado a gente fazia isso. O treinador estar no clube e participar das seleções. Eu mesmo, quando fui técnico na seleção, acabei um pouco com isso. Convenci o presidente que os técnicos das categorias de base que pertenciam aos clubes podiam misturar um pouco a questão ética. Deixar de convocar um jogador do seu time pode criar um problema para ele, e isso tudo foi colocado em conta. Acho um momento preocupante e espero que tudo dê certo ali na frente. Criticou a decisão da CBF, o Mano Menezes, e vamos lá, um cara que tem estofo pela história que tem, pela experiência que tem, mas ele não gostou da decisão da CBF de deixar Fernando Diniz como técnico interino e ainda como técnico do Fluminense. E aí vem o detalhe. Mano Menezes e Fernando Diniz se enfrentarão na Casa Mata no próximo domingo no estádio do Maracanã. E essa é a opinião do Mano Menezes, nada ofensiva, mas uma opinião contundente a respeito do tema, tá? Mano Menezes também confirmou que teve contato do Corinthians. Não confirmou, na verdade, tá? Ele não negou, ele não descartou. Foi perguntado diretamente, teve contato do Corinthians, mano? E ele disse, olha, não gosto de falar sobre isso, tem treinadores que gostam de divulgar que recebem convites. Eu respeito muito os profissionais que estão no cargo. Eu sempre disse pra todo mundo, com palavras objetivas, eu não estava no mercado. Eu defendo a ideia de continuidade do trabalho. E sempre que eu puder dar a minha contribuição para que as coisas aconteçam assim, eu vou fazer. Para quem o Mano disse que não estava no mercado? Pro Corinthians. E houve um contato sim, do Corinthians que a gente já havia manifestado aqui, a gente já tinha dito aqui, a gente trouxe muitos detalhes disso e um contato que acabou não sendo frutífero, tanto que o Corinthians buscou outros rumos a partir da não aceitação de conversa do Mano Menezes. Mas os principais assuntos dessa entrevista envolvem Ener Valencia. E eu vou destacar aqui duas falas de Mano Menezes a respeito do atacante equatoriano. E aí já digo, Ener Valencia vai pro jogo contra o Fluminense. Talvez não como titular.
Eu explico, ou melhor, vamos colocar isso na fala do Mano Menezes. Que foi perguntado sobre onde o Ener pode jogar. Como atacante, como segundo atacante, como ponta. Abre aspas para Mano Menezes. O Ener é um jogador bem definido, um atacante. Não um centroavante que vai jogar de costas ou fazer pivô. Ele pode fazer as 4 funções do ataque. A equipe, quando recebe um reforço, o objetivo do treinador é fazer a equipe crescer. Para a equipe crescer, você precisa colocar os melhores jogadores juntos, porque senão você ganha elenco e não ganha time. E para ele, vamos trabalhar bastante para que isso aconteça. Utilizar às vezes como um centroavante principal, às vezes com 2 atacantes, ele e Luiz Adriano, ou ele e o Alexandre Alemão. Para isso, repensar um pouquinho aquilo que estamos fazendo agora. Porque para colocar 2 atacantes, uma coisa é certa. Ou vamos utilizar, atrás desses atacantes, 3 meias e um volante, ou vamos utilizar 3 volantes e um meia. Ou é um 4-1-3-2 ou um 4-3-1-2. Essa foi a fala do Mano. O que me coloca para descartar, tá? Que quando jogar Ener Valencia e Luiz Adriano juntos, ou Ener Valencia e Alemão juntos, Wanderson e Pedro Henrique estariam fora. Wanderson e Pedro Henrique estariam no banco, porque ele vai colocar 3 meias por trás. O Pedro Henrique não é meia. O Wanderson, acho que até pode fazer uma função parecida, mas não é meia. E aí vai aquele time que a gente até havia desenhado anteriormente. Pô, um meio campo, por exemplo, tá com Rômulo, Maurício, Alan Patrick e Depena. E aí os 2 atacantes. É um meio campo bem ofensivo. Mas que o Mano pode tentar, que seria um volante 3 meias. Ou então pode ser Rômulo, Johnny Depena, que pode ser volante, pode ser meia também, e Alan Patrick. E aí Maurício, Wanderson e Pedro Henrique no banco, para colocar Ener Valencia e Luiz Adriano ou Alemão na frente. São as ideias que o Mano indicou nessa entrevista de como colocar o Ener Valencia em campo, mas preferencialmente, ou em várias vezes o próprio Mano admitiu, como centroavante principal, com uma característica diferente, mas como um centroavante principal, e é assim que neste primeiro momento o Inter deve utilizar o Ener Valencia, tá? E aí ele foi perguntado sobre a utilização do Ener Valencia no domingo, e ele confirmou. Ele disse o seguinte: já tive uma conversa com o Ener Valencia na terça-feira, sempre gosto de fazer isso porque são decisões importantes. O atleta precisa se sentir bem, quando se cria uma expectativa como a torcida criou com ele. A gente precisa cuidar para que isso seja positivo. E ele se sente bem. Deve ser relacionado se tudo der certo nos próximos 2 dias de treinamento. Não está certo se vai ser começando o jogo ou entrando no decorrer da partida. Provavelmente entra no decorrer da partida, mas isso vai depender também do Luiz Adriano. Por quê? O Luiz Adriano não participou dos últimos 2 treinamentos, de hoje e de ontem, porque estava gripado. E a análise do Luiz Adriano nos próximos jogos vai determinar se joga ele ou se joga Ener Valencia, tá? Foi isso que o Mano disse pro pessoal da ESPN. Amanhã a gente vai tomar uma decisão sobre isso, foi o que falou o Mano Menezes. Dependendo do que acontecer com o Luiz Adriano amanhã, cresce a chance do Ener Valencia até começar jogando, é uma possibilidade que o Mano colocou nessa entrevista para a ESPN. Informações importantes do treinador colorado para o próximo jogo de domingo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!